Boa noite, está no ar o Madrugada de Bênçãos. Esse poder de Deus que entra na sua casa cada noite, cada padre fazendo uma reflexão, levando uma motivação à sua vida, à sua casa, também te ajudando assim a pensar, refletir sobre pontos contundentes de nossa vida, principalmente coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós estamos falando de nada que está fora da nossa realidade, nada que está fora daquilo que é acessível a todos nós. E hoje nós queremos te convidar a embarcar nesta possibilidade de estar refletindo sobre duas questões tão comuns para nós: ganância e ambição, ou ganância ou ambição. Quando você, meu irmão, minha irmã, faz esse mergulho nessas duas reflexões, o primeiro pensamento é esse: se perguntar, eu me enquadro dentro desse panorama, eu sofro desse problema, eu tenho essa questão comigo? Nós normalmente conotamos essas duas questões, primeiro a ganância aí como um pecado capital e comunado com a ambição, que será também uma descendência da mesma. Mas olhando para esses dois aspectos, quando eu penso em ter a gana ou ter essa potência de querer ir mais, de querer ir adiante, parece a princípio algo até positivo. Se a gente for pensar bem, parece. Eu vou correr, eu vou desenfreadamente buscar, eu vou lutar, eu vou competir, eu vou ganhar, eu vou alcançar. Então, a ganância em si, ela tem essa conotação de algo positivo num pensamento primeiro. Pensamento primeiro. Fique atento aí. Porque nem tudo que tem essa aparência de positividade é, na verdade. Por isso ela se torna um pecado capital. Porque quando eu tenho esse poder próprio de querer correr, de querer buscar, de querer estar acima dos outros, nem sempre eu medirei as condições necessárias para poder alcançar. Há de chegar a um ponto em que eu começo então a passar por cima deste, a passar por cima daquele, a começar a não medir mais as minhas ações, a não medir mais o meu jeito, as minhas palavras, não medir o efeito das minhas ações. Tendencialmente começa como algo muito simples, muito ali humano, singelo, de que a gente motiva o outro, de que você diz para o outro, olha, vamos embora, vamos junto, é por aqui mesmo. E aí você começa a ver que tudo isso no final resulta numa ação típica de Judas, Você olha para a cena de Judas, junto aos demais discípulos, você não encontra dentro da cena ele falando durante o percurso, mas o encontra num ponto crucial: a administração dos bens. Percebe que à medida que cresce o ministério de Jesus, cresce aquele grupo de pessoas que vão atrás do Senhor, de repente o Senhor entra na barca, e ele está vendo tudo isso, ele está observando tudo isso. Jesus entrou na barca, tem que atravessar de um lado para o outro para descansar os discípulos, a multidão atravessa correndo pelo outro lado. Quem faz a visão do lago de Genezaré, imagina que assim, tenha sido algo de uma movimentação muito rápida e grande, apesar da distância. Isso tudo, gente, nos faz pensar ao final o que leva o coração de Judas a achar que, olha, não, está na hora de frear o Senhor, está na hora de dar uma barrada nele. É a ganância, é esse desejo de possuir mais, talvez esse desejo de que Jesus deixe de lado o propósito de ajuda, o propósito de auxílio, essa ideia de reino dos céus, de reino de Deus, para que ele assuma esse propósito. Olha, vamos instituir aqui o nosso templo, a nossa própria igreja, o nosso espaço físico, a nossa comunidadezinha aqui, com essa multidão que nós temos atrás de nós, vai ser muito mais que o povo que segue o judaísmo mesmo, então nós vamos ter aqui uma expansão muito grande, uma coleta muito maior, faremos o nosso próprio dízimo. Percebe? Começa uma ambição a entrar em jogo. Eu quero ter, eu quero posse, eu quero poder, eu quero agora dominar. Ao ponto que os discípulos chegam em alguns momentos, a multidão começa a comprimir Jesus, nós ouvimos ali no relato evangélico, e o Senhor Jesus vira e diz, olha, quem me tocou? O discípulo, mestre, como imaginar no meio dessa multidão quem te tocou? A arrogância, a prepotência começa a existir também. Outro momento, nós vemos lá Pedro, olha, o Senhor está falando sobre a maneira pela qual ele deveria morrer, acabou de dar a ele um
poder. E ele diz, não, eu não permitirei que isso aconteça com o Senhor. E tudo isso nós vamos vendo que no final, essa ambição tomada em meus discípulos, essa ganância de que, olha, cresceu o ministério, agora eu sou mais, agora eu sou todo poderoso, agora eu vou arrecadar mais, agora nós vamos ter muito mais. Não está isto em Jesus, está nas pessoas que o cercam. Está muito centrado nas pessoas que caminham com Ele. Jesus, ele vai caminhando sobriamente o tempo todo, diligente no cumprimento da palavra. Mas quando eu fujo da palavra, quando eu deixo a minha vida sair desse encontro com a Eucaristia, com a palavra de Deus, com a vida sacramental, começa a entrar na minha vida uma ganância prepotente. E essa ganância eu tenho que ter cuidado. Quando eu estou só, eu começo a dominar sozinho. Mas quando eu tenho outras pessoas ao meu lado, essas pessoas também começam agora a se tornar donas da situação. Isso se percebe claro em igreja. Igreja é um lugar de pessoas muitas vezes gananciosas, ambiciosas. A pessoa não tinha nada, não tinha postos, não tinha funções, a pessoa não exercia nada na vida. De repente já chega na comunidade, ela é coordenadora. Olha, agora fulano coordena. Olha, agora ciclano é o líder da pastoral X. Olha, agora o fulano é tesoureiro da igreja. E começam os títulos a subir. E essa prepotência começa a tomar de conta em nós, ao ponto que assim, eu já começo a impedir os outros de entrar, eu já começo a impedir os irmãos de ter acesso ao sacerdote, e chegando ao ponto da gente começar agora a contrariar mesmo o padre, a contrariar o bispo, a contrariar as normas da igreja, porque agora prevalece o meu eu. E essa ganância também, ela existe na palavra. Quando nós começamos a fazer um estudo profundo da palavra de Deus, eu começo a fazer uma experiência da palavra, eu tenho que ter um cuidado muito grande com a ganância e a ambição junto àquilo que está dentro da Sagrada Escritura. Porque isso você vai acabar vendo refletir nas ações dos irmãos para com os outros. Eu começo a tomar posse dessa palavra, me sinto dono e detentor da mesma, e agora eu começo a imputar sobre o outro que viva conforme eu penso, conforme eu acho, e eu justifico isso tudo com a palavra de Deus. Outra ação típica dos gananciosos dentro da comunidade é essa soberba nossa de indagar contra outros pecados, as faltas, os erros que cometem. E aí nós usamos até atributos evangélicos, né? Eu amo quando a pessoa diz, nada que há de escondido que um dia não seja descoberto. Bendito seja Deus, mas não se esqueça que o que está escondido dentro de cada um de nós é a presença real de Deus, viu? E que a gente não presta atenção nisso. E esse escondido, ele precisa vir à tona, ele precisa ser descoberto. As pessoas invertem isso negativamente para poder querer assim denegrir ao outro, detrair ao próximo, falar mal da vida alheia, levantar falso testemunho contra o irmão. Lembra bem claro das bem-aventuranças. Qual é a última bem-aventurança? A oitava é proposta para nós, né? Que sejam bem-aventurados aqueles que forem caluniados, blasfemados, perseguidos, injuriados por causa do meu nome. E é interessante isso, como é que essa coisa da ambição de fé, ganância de fé, nos fecha totalmente. E é preciso ter cuidado com isso, até em casa. Porque eu me torno tão alto, tão grande naquilo que eu sinto, digo ser de Deus, que eu já não respeito mais o outro. Eu não respeito as diferenças, eu não respeito as divergências, eu não respeito as opiniões que são diferentes. Nós, como igreja, nós temos as propostas próprias nossas, temos uma doutrina toda própria, temos um segmento todo próprio. Isso é verdade. Porém, esse mundo que aí está, ele não é o mesmo segmento que eu e você. Porém, eu não vou assumir o que é o costume, o que é o hábito deste mundo, mas eu respeito a cada pessoa. Lembra que o Senhor Jesus deixou bem claro, Ele ama o pecador, Ele rejeita o pecado. Na rejeição do pecado, em instante algum, você o verá
condenando ou apontando este ou aquele erro alheio. Pelo contrário, o Senhor faz a acolhida da pessoa. E à medida que a pessoa se predispõe a caminhar com Ele, diferente daquele jovem rico. O Senhor disse, você está disposto a largar tudo para me seguir? O jovem, deu uma titubeada ali, olha, não, eu acho que eu vou voltar, vou rever as minhas coisas ainda, preciso ver o gado como é que anda. A outro tinha um propósito do reino de Deus, não, nós vamos primeiro enterrar os nossos mortos, vamos primeiro cuidar das nossas criações, depois eu vou aderir ao Senhor. Tenha bastante atenção a isso, amado irmão, amada irmã, porque nós muitas vezes vivemos isto na ganância, aplicamos ela apenas ao dinheiro, aos bens materiais, porque a concepção etimológica da palavra acaba nos levando a isso. Mas ela está tão enraizada nas nossas ações de fé, nas nossas ações religiosas, nos nossos domínios da família, domínio do meio em que vivemos. Isso tudo porque ela está muito ligada ao orgulho. Ao orgulho, essa atitude nossa de achar-se maior, sentir-se o melhor, de querer ser mais do que o outro, de querer estar acima do outro. E aí todo mundo tem o hábito de dizer, um pouco de ganância até que é bom, né? Há uma santa ganância. Se é pecado capital, como é que vai ser uma santa ganância, amado? Como é que vai ser uma santa ganância, amada? Não tem como. Olha, tem que ter um pouquinho de ambição na vida. Na vida nós temos que ter um espírito de luta, viu? Um espírito de busca, um espírito de conquista, sim. Mas quando que eu luto? Embaixo da promessa de Deus, embaixo do propósito de Deus. Quando que eu busco? Embaixo do propósito de Deus. Então eu me levanto todos os dias, saio para trabalhar, faço a evangelização, dou testemunho de fé, sempre nessa intimidade com o propósito de Deus em minha vida. Eu não posso fugir, não posso me furtar a cumprir os planos de Deus, a cumprir os desígnios de Deus. E aí eu começo então agora a ver que é preciso aquela atitude de João Batista, diminua eu, reduza o meu eu. A atitude de Maria. Maria é um exemplo forte. O que é uma pessoa desapegada dos princípios ambiciosos, dos princípios gananciosos? Ela é a mãe de Deus, é a mulher escolhida entre todas as mulheres, é a poderosa entre todas, será a rainha que governará sobre toda a humanidade. E o que ela faz? Se põe na posição de humilde serva do Senhor, se coloca na posição daquela que é uma entre todas as mulheres, escolhida pelo Senhor da parte do Pai, o que não faz dela a maior, mas faz dela agora uma das menores entre todas as mulheres, para que o Senhor possa aparecer. Ela, como sacrário, ela se põe como porta aberta, onde ela desaparece e aparece o próprio Deus para a humanidade. Quando ela aparece ainda hoje, nas aparições comuns entre os povos, entre as nações, é isto, ela vem para nos mostrar o teu Filho, nos vem mostrar um Deus redentor, vem nos mostrar um Deus misericordioso, um Deus de perdão, um Deus de amor. Percebe isso? Aprendamos com a mãe de Deus, aprendamos nós com os exemplos dos profetas e de alguns apóstolos também. E principalmente depois da ressurreição, nós podemos tirar referência de todos os apóstolos, porque todos nós passamos pela fase da crise, todos nós passamos pela fase talvez dos vacilos, dos erros, das titubeadas na vida, todos nós cometemos falhas para poder conseguir chegar à perfeição, e os apóstolos representam isso, exceto Judas, que acaba assumindo aí essa condenação sobre si mesmo, mas os demais fazem esse propósito de continuidade, de a partir da recepção do Espírito Santo, o dom de Deus, esse fogo descido do céu, viver essa nova comunidade. Mas é preciso que no anúncio eles tenham sempre claro em nome de quem eles estão profetizando, em nome de quem eles estão anunciando, porque se a ganância sobe a cabeça, a gente já começa a dizer que é em nome próprio, sou eu que faço, sou eu que consigo. Você nunca viu isso na comunidade? Aqui sou eu que faço tudo. Chega na paróquia, a pessoa tem a pachorra de dizer, aqui se não sou eu, as coisas não andam.
Às vezes no ministério com o padre, né, tem pessoas que nos cercam e também tem isso. Ah, se não for eu, o padre não faz nada. Ah, se não for eu, o padre não chega a lugar nenhum. Lembra bem claro, quem nos constituiu nessa messe, eu, você e todos os batizados e batizadas, foi o Senhor Jesus.